Muito boa tarde, Pedro Pinto. Como é que vê estes mais recentes desenvolvimentos da crise política, o caso Centeno, com este diz que disse, primeiro Centeno a dizer que o Presidente da República estava envolvido, depois a Presidência a desmentir e Centeno hoje a confirmar também que o convite veio apenas de António Costa. Olá, boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Observador. Bom, isto é mais uma atrapalhada à socialista, não é? Ao fim e ao cabo. Porque isto é gravíssimo, as declarações de Mário Centeno. Mário Centeno dá uma entrevista e diz que foi convidado pelo Presidente da República e depois é desmentido pelo Presidente da República e ele próprio vem assumir que não tinha sido convidado pelo Presidente da República. Ou seja, Mário Centeno mentiu na entrevista que deu, quando diz que foi convidado pelo Sr. Presidente da República. E isso é grave para uma pessoa que é governador do Banco de Portugal. Embora nós saibamos como é que ele entrou no Banco de Portugal. Foi as famosas portas giratórias, muito à boa maneira socialista, saiu do governo e entrou diretamente para o Banco de Portugal. Aliás, recordo, eu há pouco ouvi as declarações do líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, e ele não se lembra certamente disso, porque é muito novo na política ainda. É que Mário Centeno, havia uma lei que ia aprovar um período de nojo para os dirigentes políticos não entrarem logo em instituições e ele demitiu-se de manhã para que entrassem em funções antes dessa lei ser aprovada. Portanto, isto foi assim que Mário Centeno entrou no Banco de Portugal e nós não podemos esquecer o passado. Nós julgamos que não tem condições para continuar. O Banco de Portugal é uma instituição muito importante. Ser governador do Banco de Portugal é extremamente importante e mentir claramente, à descarada, com todos os portugueses a verem aquilo que se passou, é gravíssimo. Olhando para todo este caso, o Presidente da República devia intervir de alguma forma, para lá daquilo que foi o comunicado que emitiu ontem à noite, a esclarecer a posição que teve em todo este processo? Mais do que o Presidente da República intervir, eu creio que será Mário Centeno ter que analisar aquilo que fez. E se houver um pingo de decência ainda na classe política, e a Mário Centeno foi Ministro das Finanças, foi o ministro importante destes governos de António Costa, nós temos que perceber que Mário Centeno falhou, que mentiu. Ele tem que fazer essa análise e dizer assim: falhei, menti, ponho o meu lugar à disposição. Isso tem que ser aquilo que Mário Centeno tem que fazer, para além do que o Presidente da República eventualmente poderá ou não fazer. Ainda nesta questão, falava-me há pouco das regras, de como este período de nojo, falou desse período de nojo, as regras deviam de alguma forma ser revistas para, neste caso, tanto impedir a passagem destes responsáveis políticos para uma posição de regulação, mas também para o contrário, não é? De uma posição de regulação para assumirem cargos políticos. Claro, nós já fizemos até essa proposta em plena na Assembleia da República, em que o período de nojo devia ser muito maior do que aquilo que é. Porque, ao fim e ao cabo, nós não podemos estar a legislar para depois entrar diretamente em empresas que acabámos de fazer. Isso é gravíssimo, é uma promiscuidade que existe dentro do nosso país e isso tem que realmente acabar. É uma das batalhas que o Chega tem travado, será essa e vai continuar a ser. Ao sugerir Centeno para este lugar de Primeiro-Ministro, António Costa fica responsável também por fragilizar o cargo de Governador do Banco de Portugal? Eu creio que António Costa, desde a passada terça-feira, aliás, há uma semana atrás, na segunda-feira passada, ninguém esperaria o que se passou, nem ninguém estaria a pensar que iria haver uma crise política em Portugal. Sabíamos que ela ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque isto era um governo envolto em atrapalhadas desde o seu princípio. Portanto, nós sabíamos que esta crise política iria existir. Ninguém esperava era que fosse desta maneira. E o que aconteceu na terça-feira, e terça-feira para cá, até com a própria conferência de imprensa que António Costa fez no passado sábado, é a degradação das instituições públicas e particularmente do cargo de Primeiro-Ministro. António Costa parece estar quase de cabeça perdida, quer meter tudo e todos ao barulho para se livrar apenas dele próprio. Esta é que é a grande realidade. Era amigo do chefe de gabinete, já não é amigo, depois tanta coisa que António Costa tem falado durante esta semana, que começou com a sua admissão, que nós chegamos a uma conclusão que António Costa está a querer esconder alguma coisa. Agora, o tempo dirá o que é que António Costa estará a querer esconder. Pedro Pinto, o PS está a organizar-se já para as próximas eleições. Já Luís Caneiro já apresentou candidatura. Espera-se hoje o anúncio de Pedro Nuno Santos. O Chega tem alguma preferência de rivalidade para o que serão as eleições? Não, o Chega está com um intuito muito concreto de governar Portugal. Esse é o nosso intuito. Aliás, as sondagens que saíram na passada semana dão-nos ainda mais alento. Dão o Chega a 4 pontos percentuais do Partido Socialista e a 7 pontos do PSD. Isso significa que o Chega é um partido que vai lutar
ganhar eleições. Isso aí é claro como a água. E que também não haverá um governo de direita sem a presença do Chega. Portanto, seja quem for o candidato do Partido Socialista, seja José Luís Carneiro, seja Pedro Nuno Santos, a política do Partido Socialista não irá mudar. Esta é que é a grande verdade. E a política do Partido Socialista continua muito, e não dizemos isto com alegria, dizemos isto até com alguma tristeza, porque quando as classes políticas estão envoltas muito em casos de corrupção, como este governo esteve desde o seu início, podemos falar de João Cravinho, desde o secretário de Estado Miguel Alves, desde o secretário de Estado Marco Capitão Ferreira, desde muitos secretários de Estado que foram saindo ao longo destes 2 anos de governação, isso também não é bom para a classe política. Isso é a realidade. Agora venha quem vier, José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos, o Partido Socialista não vai mudar por isso. Não vai mudar. Não deixa de ser aquele Partido Socialista que é, com as políticas que tem tido, com aquela política de esmolas, mas que, ao fim e ao cabo, dá com uma mão e depois tira com as outras duas, ou seja, e isso vai continuar a ser a política do Partido Socialista, seja com José Luís Carneiro ou seja com Pedro Nuno Santos.